Olá, meu nome é Richelle. Olá, meu nome é Niele. Então, esse é o primeiro vídeo do nosso canal, o M de História, e nós apresentaremos para você conteúdo que descreva a influência da mulher na história. O principal objetivo do nosso canal é dar crédito a essas mulheres que estiveram à frente do seu tempo, que quebraram tabus e não tiveram devido reconhecimento. E também, é claro, ajudar mulheres assim como nós a serem inspiradas e motivadas por essas histórias. Sem falar no conteúdo verídico que nós traremos para você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a cultura e o passado. O nosso vídeo de hoje trata-se da vida de uma grande escritora brasileira, Júlia Lopes de Almeida, que nasceu no Rio de Janeiro, dia 24 de setembro de 1862, onde ela viveu boa parte da sua infância. Aos 7 anos, Júlia mudou para Campinas, São Paulo, com a sua família, onde ficou até os seus 23 anos. Seu gosto pela escrita, ele começou logo cedo, porém essa nem sempre foi uma habilidade fácil de sustentar. Em média, porque naquela época as mulheres não deveriam se aventurar por carreiras ou ocupações tão pouco femininas. Então a Júlia ela fez de tudo para poder manter essa ocupação, essa predileção em segredo. E é claro que o seu receio ele não era infundado, já que, segundo os costumes da época, a ascensão feminina não era desejada nem pelos homens e também por grande parte do público feminino, a não ser que fossem diários dos quais ninguém nunca tivesse acesso. Para a felicidade da literatura brasileira, o seu segredo foi descoberto justo pela sua irmã Adelina, que direto ela já foi correndo contar para seu pai Valentim. A Júlia ficou com muito medo da reação de seu pai, porque naquela época os homens eram muito rígidos. Porém, ele ficou tão entusiasmado, porque na verdade ele era amante da arte da escrita. E ele direto já foi incluir ela no circuito literário, em Campinas, porque ele é um dos cooperadores e organizadores, então ele deu um jeitinho de encaixar ela no circuito. Por meio dessa incrível manobra do seu pai, Valentim Lopes, a Júlia ela conseguiu mostrar o seu talento e teve a sua primeira publicação, tornando-se contribuinte de jornais e revistas em 7 de dezembro de 1881. A partir daí, nossa querida escritora virou contribuinte assídua de vários periódicos da época. Em 1885, quando decidiu passar uma temporada no Rio de Janeiro, Júlia foi convidada por ninguém menos que Olavo Bilac para ser contribuinte de um periódico chamado A Semana. Esse periódico ele era patrocinado por Valentim Magalhães e Filinto de Almeida, com quem ela viria se casar 2 anos depois. Em meio a essas contribuições, Júlia publicou uma de suas coletâneas, Contos Infantis, junto com a sua irmã Adelina. Em 1895, Júlia se mudou para o Rio de Janeiro, onde estabeleceu em Santa Teresa, em uma chácara onde tinha um salão verde e a Casa dos Artistas, mas não é aquela Casa dos Artistas lá do SBT não, viu gente? Era um local onde se encontravam os intelectuais daquela época. No geral, a Júlia amava aquilo que ela fazia, porém ela estava constantemente buscando equilíbrio. Segundo depoimentos da sua filha, Margarida Lopes de Almeida, as amigas da mãe não tinham nenhuma relação com a literatura. Na verdade, elas eram todas senhoras burguesas que tinham suas ocupações inteiramente voltadas para o lar. Isso porque a Júlia ela tinha uma preocupação constante em conciliar a sua vida de mãe, de anfitriã e também de esposa, de maneira que a sua carreira, o seu sucesso profissional não tornasse ela uma mulher presunçosa aos olhos dos outros. Apesar dessa aparente dificuldade, Júlia sempre fez muito sucesso. Ela até ganhou a posição da escritora mais publicada da Primeira República, com aproximadamente 30 obras, como, por exemplo, A Intrusa, A Falência, entre outros. Embora não fosse a intenção de Júlia, o seu sucesso foi um impulsionador do rompimento do ciclo de produção literária, que era exclusivamente masculino. Mas para a Júlia não fez muita diferença não, só teve diferença quando ela teve que conciliar entre ser esposa, mãe e escritora. Inclusive, a sua intensa relação com a arte foi grande influenciadora da vida dos seus filhos e marido. Por exemplo, a sua filha, Margarida Lopes, ela era escultora e o seu marido também era escritor. Infelizmente, o sucesso de Júlia não foi o suficiente para impedir uma das maiores injustiças daquela época, que foi a privação de uma das cadeiras de fundadora da Academia Brasileira de Letras. Gente, desde o início, a Júlia e o seu marido, Filinto, foram contribuidores do projeto. Como que isso pode ter acontecido? E levando em consideração a sua contribuição e peso literário, em 3 de dezembro de 1896, a Júlia teve seu nome indicado à Folha de São Paulo para ocupar uma das cadeiras destinadas aos escritores fundadores da agremiação. Quem indicou? Ninguém menos que Lúcio de Mendonça.
ele que foi tido como o precursor da ideia e do projeto. Mas, infelizmente, a indicação só teve 3 aprovações, que foram do José Veríssimo, também do Valentim de Magalhães e do Filinto de Almeida, que era marido de Júlia. Qual a justificativa? Júlia roubou? Matou? Traiu a República? Nada disso. O que ela fez então? Nasceu mulher. Por quê? Segundo a Academia Francesa de Letras, da qual houve inspiração para a criação do Prêmio Brasileiro, o regulamento previa que apenas homens poderiam ingressar na premiação. Um absurdo, né? E agora veio o mais absurdo. O fato é que, por ela ser mulher, já tinha conseguido a sua parcela de prestígio dada à sociedade naquela época. Por exemplo, só para você ter uma ideia do tanto que é ruim, as mulheres, quando elas alcançavam determinado sucesso, elas eram elogiadas com expressões como, por exemplo, mulheres machonas. O que isso prova? Que quanto mais próxima uma mulher estivesse do sucesso profissional, mais ela era comparada então à natureza masculina. Porque o sucesso na profissão, o sucesso na carreira e a feminilidade, de acordo com os padrões da época, não eram compatíveis. E como forma de amenizar o peso do preconceito e cumprir uma das sugestões de Lúcio de Mendonça, eles resolveram pegar a cadeira que seria de Júlia e passou para o seu marido Filinto. Claro que não houve manifestações públicas por parte de Júlia, porque ela ia fazer o quê? Ela ia chegar lá, fazer o maior barraco, tacar fogo em todo mundo? Não, isso é o que eu faria, mas enfim. Ela não fez isso. Por quê? Porque quem daria ouvidos a ela? Aparentemente, ela já tinha conseguido a sua parcela de mérito destinada às mulheres, de acordo com os parâmetros da sociedade. Realmente quem ia fazer o barraco era a Richelle, porque a Júlia não se manifestou, não se queixou, ela não fez nada. E o seu marido Filinto, ele não citava nas entrevistas que a cadeira que ele ocupava era da Júlia. E durante mais de 80 anos, mulheres brilhantes, assim como Júlia, foram impedidas de ocupar um lugar de destaque da Academia Brasileira de Letras ou sequer cogitadas para ocupar tais lugares. Porque só em 1977 uma mulher viria ocupar uma dessas cadeiras, que foi Raquel de Queiroz. Mas essa é uma história que eu conto depois. Bom, pessoal, este foi o nosso primeiro vídeo. As nossas fontes de pesquisa estão aqui embaixo, tá? E se você gostou, deixa seu like e se inscreva, porque assim você não perde nenhum conteúdo novo por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau!